Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos a mais uma coletiva do Governo de São Paulo. Agradecer a presença de toda a imprensa que está aqui presente, da nossa equipe de trabalho e também do nosso prefeito Bruno Covas. Hoje nós tivemos pela manhã uma ótima notícia em relação à recuperação e ao enfrentamento ao coronavírus do nosso governador João Dória, e para falar disso eu quero convidar o nosso governador João Dória para, da sua casa, na nossa tela, poder compartilhar essa boa notícia com todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bruno Covas. Obrigado também à presença da Patrícia Ellen, Marco Vignoli, Jean Gorenstein, Rocieli Soares e o Zé Medina. Obrigado aos jornalistas que estão presentes no Palácio dos Bandeirantes, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, amigos, aos que estão nos assistindo diretamente pela TV Cultura aqui em todo o estado de São Paulo. Hoje, agora, ao final da manhã, recebi a boa notícia do Hospital Sírio-Libanês, da equipe coordenada pelo Dr. Davi Wipp. Eu peço até que projetem, por favor, o relatório do Hospital Sírio-Libanês. Os exames foram feitos ontem à tarde, por mim e pela Bia, minha esposa. Felizmente, recebemos a notícia de que estamos bem. Cumprimos o isolamento de 10 dias, hoje é o último dia desse isolamento e já não temos mais a Covid. Uma experiência difícil, ainda que de forma assintomática, mas muito rude. Não é uma boa sensação você dormir imaginando que ao longo da noite possa ter alguma circunstância que leve você a um agravamento da sua situação. Por isso, volto a recomendar a todos que, por favor, tomem cuidado, usem máscaras ao saírem de suas casas, façam o afastamento social de 1,5 metro para outras pessoas ao saírem das suas casas. Tenham cuidado na higiene pessoal, sobretudo nas mãos, e sejam cuidadosos. E sejam cuidadosos também com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus parentes. E, sobretudo, aos jovens. Quero manifestar aqui a minha preocupação em relação aos jovens, pois tenho assistido e visto pela televisão a aglomeração de jovens à noite, ou em festas, ou em atividades. Eu respeito muito os jovens, até tenho e amo 3 filhos que são jovens, mas não é hora de celebrar, não é hora de comemorar, não é hora de confraternizar. Nós ainda estamos na quarentena, estamos sob risco. Apenas depois da vacina, da imunização da vacina, todos nós poderemos celebrar e voltar ao normal, e os jovens também. Por enquanto, não façam isso, pode colocar em risco as suas vidas. Quero também dizer que hoje nós comemoramos 80 dias do Plano São Paulo, 80 dias desta quarentena inovadora que tem flexibilizado a oportunidade de forma heterogênea para que cidades e regiões aqui do estado de São Paulo possam evoluir, possam se manter no estágio da sua faixa de cor ou até, se necessário, regredir. Mas um grande sucesso. O Plano São Paulo demonstrou a sua eficiência ao longo desses 80 dias. Foi citado em veículos de comunicação fora do Brasil, passou a ser referência aqui em nosso país e nós devemos isso ao Comitê Médico, ao nosso Centro de Contingência do Covid-19, ao Conselho Econômico, à nossa equipe de secretários, em especial o Jean Gorenstein, secretário da Saúde, a Patrícia Ellen, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, e ao Rodrigo Garcia, nosso secretário de Governo e também vice-governador. E a todo um time de secretários e servidores aqui do Governo do Estado de São Paulo que nos ajudaram a colocar em prática este Plano São Paulo. E aos prefeitos, a começar do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, e aos demais 644 prefeitos aqui do Estado de São Paulo, todos conscientes da sua responsabilidade na aplicação do Plano São Paulo. Quero lembrar também que a ocupação dos leitos de UTI não tem ultrapassado a faixa dos 70%, que foi o limite estabelecido pelo Plano São Paulo, assim como os leitos de utilização de uso primário. Igualmente, nós conseguimos, com o Plano São Paulo, chegar à marca recorde de 40 mil testes por dia. Testagem é o que temos feito aqui no estado de São Paulo,
com 40 mil testes por dia, nós estamos na média de 86 testes para cada 100 mil habitantes. É quase a marca da Alemanha, que é um dos países que mais testa no mundo. Estamos dentro de um patamar de alta adequação na testagem aqui no estado de São Paulo. É o estado que mais testa no Brasil e o que vem obtendo melhores resultados nesta área. Com isso, eu não me refiro de forma negativa aos demais estados. É a nossa responsabilidade. São Paulo tem a maior população do país, a nossa obrigação é ampliar a margem de testagem e é o que nós estamos fazendo. Quero também registrar que, ao longo desse período das quarentenas aqui em São Paulo, já salvamos 220 mil vidas. Os números são dados pela ciência. E preservamos 308 mil empregos, de acordo com os dados da FIPE, divulgados, aliás, aqui na coletiva de imprensa da última segunda-feira. Por fim, quero falar um pouco sobre a modernização administrativa, que será certamente objeto de perguntas hoje dos jornalistas que estão aí no Palácio dos Bandeirantes. A modernização administrativa, a reforma administrativa, que está na Assembleia Legislativa para ser debatida, discutida, melhorada, aperfeiçoada, é fundamental para o Estado de São Paulo e fundamental principalmente porque ela protege os mais pobres, os mais humildes, os desvalidos. Se não fizermos a reforma administrativa, a modernização administrativa aqui no Estado de São Paulo, no ano que vem o Estado não terá condições de honrar com a sua folha de pagamento e nem honrar os seus compromissos com os prestadores de serviços e com aqueles que têm contrato com o governo do Estado. Aqui, nós não praticamos irresponsabilidade, nem fiscal, nem social. Nós temos um compromisso com a verdade e com a produtividade efetiva de um governo que é honesto, que é liberal e que foca e prioriza os mais pobres e os mais humildes. Nós não vamos esperar chegar ao ponto de não termos recursos para pagar a merenda escolar, para oferecer suprimentos aos hospitais, às unidades básicas de saúde, ou oferecer condições para os serviços de segurança pública ou de proteção social. Também não vamos furar o teto, nem fazer aqui emissão de dinheiro e nem ter práticas populistas no estado de São Paulo. Aqui nós respeitamos aquilo que devemos fazer, principalmente, repito, para o apoio, a proteção e o amparo aos mais pobres. Quero agradecer à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo debate, pelo cumprimento e o dever que cabe a um poder independente de melhorar e aperfeiçoar a proposta do Executivo, mas sem voltar atrás. Nós não recuaremos nas medidas de modernização aqui no Estado de São Paulo. Esta é a obrigação de um governo liberal, de um governo que entende que um Estado mais enxuto pode produzir melhor e pode atender melhor, principalmente, repito, os mais pobres e os desvalidos, na saúde, na educação, na habitação popular, na proteção social e na segurança pública. E este é um caminho sem volta. Por isso, muito obrigado a todos os parlamentares que estão ajudando a enriquecer o debate e aperfeiçoar o projeto de modernização administrativa no Estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado a todos os jornalistas, aos amigos cinegrafistas, técnicos, fotógrafos, muitos, inclusive, que me mandaram mensagens, e a Bia, minha esposa, pela nossa recuperação, e a todos que, com as suas orações, com as suas mensagens, nos ajudaram, nos fortaleceram para que pudéssemos passar por essa fase da Covid. A partir de amanhã, vida normal. Muito obrigado a todos. Rodrigo, siga em frente com a coletiva, estaria acompanhando aqui pela TV Cultura. Um bom final de semana a todos. Usem máscara, se protejam, façam as suas orações e tenham sempre Deus no coração. Muito obrigado, governador Dória. Felizes aí pela recuperação e amanhã de volta. No que pese, a ausência do governador não foi sentida pela equipe. Todos os dias, pela manhã, à tarde, até às vezes à noite, as reuniões online, via os sistemas que nós temos disponíveis hoje, o governador praticamente cumpriu toda a sua agenda. Bom, vamos às informações do dia de hoje. Hoje, dia de classificação do Plano São Paulo, e nós trazemos aqui uma boa notícia. Nós temos 5 regiões que progrediram, saíram de fases mais restritivas para fases de abertura consciente, e pela primeira vez, nenhuma região do estado de São Paulo fica no vermelho, o que mostra claramente
que a epidemia começa a deixar o estado de São Paulo. As regiões oeste e norte da Grande São Paulo, assim como Registro, Franca e Barretos, avançaram nessa 11ª classificação no mapa do Plano São Paulo, e com isso nenhuma das 17 regiões de saúde do estado estão na fase vermelha, que é a mais restritiva, pela primeira vez desde o lançamento do Plano de São Paulo, há 80 dias atrás, no dia 1º de junho. Com essa nova classificação, 88% da população do estado vive em regiões que estão na fase amarela, ou seja, na fase de flexibilização, mas naturalmente com ainda algumas restrições preventivas. São bons sinais que indicam que a epidemia em São Paulo está em declínio e o estado começa a sair do platô. Esses bons sinais nos fortalecem no enfrentamento à pandemia, mas, óbvio, devem ser registrados com muita prudência, com cautela, com atenção, como acabou de recomendar o nosso governador João Dória. A segunda boa notícia é que São Paulo vai realizar, a partir dos próximos dias, um inquérito sorológico em alunos e professores da rede estadual de educação. As secretarias de saúde e educação do governo do estado estão organizando toda a logística necessária para a realização de um amplo inquérito sorológico na rede estadual de educação. Lembrando que esse inquérito acompanha a estatística necessária para que a informação sobre a evolução da epidemia na rede de educação, seja de alunos e professores, possa nos dar clareza e informação necessária para a preparação da rede para a volta às aulas de mais de 3,5 milhões de estudantes e de 240 mil professores da área da educação. Então, trazemos aqui a notícia da reclassificação do Plano São Paulo e essa iniciativa do Estado de, junto da Secretaria da Saúde e Educação, realizar essa investigação, esse levantamento soroepidemiológico na rede estadual de ensino. Dito isso, eu quero ouvir agora os comentários e a manifestação do nosso prefeito Bruno Covas. Boa tarde a todos. Tendo em vista que o Estado, na sexta-feira, anunciou que agora os estabelecimentos que podem abrir na fase amarela podem abrir durante 8 horas, hoje foi publicada uma portaria da Prefeitura de São Paulo estabelecendo o horário de funcionamento destes equipamentos. Então, escritórios, concessionárias, imobiliárias, barbearias, academias, salões de beleza podem funcionar durante 8 horas, de forma corrida ou fracionada, no horário que eles estabelecerem, de forma livre. Bares, restaurantes e similares também podem funcionar no período de 8 horas, de forma corrida ou fracionada, observado o limite das 22 horas. Comércio de rua pode funcionar das 10 às 18 horas, as galerias comerciais também das 10 às 18 horas, os shoppings populares das 5 às 13 horas e os demais shoppings das 12 às 20 horas. A portaria também faculta ao comércio de rua, às galerias comerciais e aos shoppings que queiram funcionar em horário diferenciado deste estabelecido, que coloquem uma placa, um aviso na porta, dizendo quais horários eles irão funcionar, podendo funcionar, portanto, em horário diferente destes estabelecidos pela portaria municipal. Isso acontece, é uma reivindicação do setor, já que os shoppings e os comércios do centro acabam funcionando em horário diferente daqueles em bairros mais periféricos da cidade de São Paulo, e a Vigilância Sanitária aqui aprovou esta solicitação agora com aumento para 8 horas de funcionamento durante o dia. A partir da semana que vem, os 70 parques municipais que já estão abertos voltam a funcionar ainda de segunda a sexta, mas no horário que eles sempre funcionaram. Então, a maioria funciona das 6 às 18 horas, alguns outros parques maiores têm horário diferenciado,
como o Parque do Povo, que funciona das 6 às 22, a Chácara do Jockey, que funciona das 6 às 20 horas, o Ibirapuera, das 6 à meia-noite. Todos voltam a funcionar no horário normal, mas ainda de segunda a sexta. A Vigilância Sanitária e o município entendem que ainda não é o momento de liberar aos finais de semana. A gente tem final de semana e nós chegamos a ter 100 mil pessoas no Parque Ibirapuera. Então, para evitar a aglomeração de final de semana, e lembrando que ainda estamos no momento de pandemia, a quarentena permanece na cidade de São Paulo, apesar dessa flexibilização, ainda não é o momento de incentivar qualquer tipo de aglomeração aos finais de semana. São esses os dois anúncios por parte da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, prefeito Bruno Covas. Agora, para detalhar a classificação do Plano São Paulo, eu convido a nossa secretária Patrícia Ellen. Obrigada, governador Rodrigo Garcia. Então, somente para relembrar, a nossa 10ª atualização, que foi realizada no dia 7 de agosto, essa que está sendo visualizada agora, onde nós ainda tínhamos 2 regiões na fase vermelha e 4 regiões na fase laranja. Como nosso vice-governador Rodrigo Garcia colocou, tivemos um grande avanço no dia de hoje, que é a 11ª classificação. Na próxima página, a título de informação mais detalhada, o comparativo dos indicadores. Nós vemos que houve um grande avanço no que diz respeito à capacidade hospitalar, principalmente na região de Franca e de São José do Rio Preto, que eram regiões que estavam com uma ocupação de leitos próxima de 80%, Franca um pouco acima de 80%, São José do Rio Preto um pouco abaixo, agora descolam, e é um momento muito importante, onde todas as outras regiões estão com uma estabilidade também de ocupação de leitos, e é a nossa menor taxa média do estado, com 56,8%. Também no que diz respeito ao controle da pandemia, como foi dito, há não somente uma estabilização no platô, mas pela primeira vez também uma redução desse platô também no interior. Nós temos aqui uma redução das internações dos últimos 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, no estado como um todo de 3%, e uma redução em óbitos muito expressiva na média do estado de 16%, com uma queda também de casos de 26%. E as regiões que tiveram maior impacto, então 2 regiões saem da fase vermelha, que é a região de Registro e a região de Franca. Então é a primeira vez que teremos uma classificação com nenhuma região na fase vermelha. Esse é um resultado muito importante, uma conquista de todos, com as ações do governo estadual, dos governos municipais e também da população e dos setores econômicos que estão contribuindo com a aplicação dos protocolos. E nós tivemos também 5 regiões que avançaram de fase, além de Franca e Registro, como mencionei, também temos a região de Barretos e as sub-regiões da região metropolitana, que são as sub-regiões Norte e Oeste. Além disso, nós tivemos também que endurecer as medidas restritivas em 2 regiões que apresentaram alta nos seus indicadores, a Diretoria Regional de Saúde de Marília e a de São João da Boa Vista. Nós temos que lembrar sempre, que enfatizar um ponto que o governador João Dória tem dito, que o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Exatamente por isso nós temos esses gatilhos para endurecimento de medidas restritivas quando for necessário, mas sempre avançamos quando é possível. E por isso, na próxima página, nós mostramos a nova atualização, e que é a melhor atualização que nós já tivemos até o momento, e como vamos refletir aqui exatamente os pontos de alteração que eu tinha dito para vocês. Com isso, em todo o estado de São Paulo, teremos as regiões na etapa amarela e na fase laranja. Além de ser a melhor classificação, é o momento mais homogêneo do estado que nós já tivemos até agora. Então, estamos avançando para uma fase melhor, mais estável da pandemia, mas, como o nosso vice-governador enfatizou aqui, segue o pedido, o estado segue em quarentena e precisamos, mais do que nunca, manter o nosso compromisso com os protocolos, com o uso da máscara, com as medidas de distanciamento e isolamento, principalmente para os grupos de risco. Na próxima página, para finalizar, nós temos aqui a evolução de todo esse processo. Essa é a 11ª classificação, passou
tudo muito rápido, foi um período muito intenso, mas aqui nós temos um pouco desse filme para que possamos relembrar. Nós iniciamos o Plano São Paulo com o anúncio dia 27 de maio e ele passou a ser vigente dia 1º de junho. Na primeira classificação, nós tínhamos aqui 8,8% da população em etapas de flexibilização. Houve um avanço da pandemia, sobretudo para o interior. A partir da 4ª atualização, nós tivemos já 35% da população em fases de flexibilização e, a partir de então, uma evolução sempre positiva, graças à atuação de todos aqui, respeitando as medidas restritivas daquele momento. E, para finalizar, na próxima página, as últimas atualizações, mostrando o resultado desse esforço de todos, onde nós temos agora o maior percentual da população na fase de flexibilização, que é a fase amarela, com 88,3% da população nessa etapa. Finalizo minha fala com esse pedido. Temos aqui uma oportunidade muito grande de retomada e com ela vem também o peso da nossa responsabilidade para seguirmos fazendo a nossa parte para que possamos retomar as atividades, principalmente ajudando quem mais precisa, mas sempre lembrando o nosso papel como cidadãos. Muito obrigada. Obrigado, secretária Patrícia Ellen. Quero também ouvir o comentário sobre a evolução do nosso interior de São Paulo, do nosso secretário Marco Vignoli. Boa tarde a todos. Um dia de bons resultados aqui no estado de São Paulo. O Plano São Paulo avançando, salvando vidas e fazendo aquilo que é necessário para poder ter indicadores melhores ao longo desse período. Nós estamos de olho hoje para uma melhora nos 3 índices: casos, internações e óbitos na capital, na Grande São Paulo e pela primeira vez também no interior do estado. Nós tivemos ao longo desse período uma queda de casos da ordem de 51% na capital, na Grande São Paulo 22% e no interior já 13%. Queda essa que também se deu nos óbitos, queda de 12% no interior e 24% na capital, seguindo a tendência que nós tivemos ao longo das últimas semanas. É importante ressaltar também o aumento da capacidade hospitalar dado ao longo de todo esse processo. Essa semana nós vamos encaminhando mais 133 respiradores, totalizando nesse momento 3.767 respiradores distribuídos em todo o estado de São Paulo, significando esse grande aumento na capacidade hospitalar, onde já temos 9.568 leitos de UTI aqui no estado de São Paulo. É importante ressaltar que aquelas regiões que vêm da fase vermelha para a fase laranja, a região de Franca e região de Registro, tiveram uma grande atuação aqui do governo do estado. Na região de Franca, nós conseguimos colocar os leitos de UTI, seja na Santa Casa, que nós enviamos os respiradores, chegaram no último sábado e já se tornam realidade, sejam com leitos na região. Nós tivemos lá, na região de Franca, uma grande mobilização também dos prefeitos e de toda a sociedade, portanto, cumprimentando a população de Franca nesse momento. Da mesma forma, em Registro, nós tivemos lá no Vale do Ribeira, há 3 semanas atrás, a região vindo para o vermelho por conta da ocupação de leitos, e também o estado agiu aumentando o número de leitos no Hospital Regional de Registro. Triplicou o número de leitos em Franca e duplicou o número de leitos no Vale do Ribeira, agora com o avanço de fase para a fase laranja de ambas regiões. Aqui na Grande São Paulo também um avanço importante. A região oeste melhorou, teve uma evolução dos seus indicadores ao longo da última semana, com queda no número de casos, queda nas internações, e a região norte, pela primeira vez, atinge a fase amarela, com uma expressiva evolução ao longo desse período, uma queda de 32% no número de casos, 4% nas internações e 33% no número de óbitos. Também as regiões que se mantêm na fase laranja tiveram uma evolução. São José do Rio Preto, que teve uma melhora, como a secretária Patrícia colocou, na sua ocupação de leitos de UTI, essa melhora não superou a taxa abaixo de 75% de ocupação, portanto, não chegou na fase amarela por conta disso, mas saiu dos 79% que beiravam na última avaliação nossa. Na região de Presidente Prudente, a evolução em torno das internações
e, sobretudo, de óbitos, foi o que manteve a região na fase laranja. Os dois destaques, né? Rio Preto, ainda com uma ocupação alta, mas melhorando, a gente conseguiu avançar, e na região de Presidente Prudente, um número alto de óbitos, para a gente trabalhar ao longo dessa semana, para que na próxima atualização eles possam se juntar às regiões que estão na fase amarela. É importante ressaltar, por fim, a grande adesão das prefeituras no sistema de contatos e rastreamento. Tivemos essa semana uma reunião com grande adesão dos municípios, mais de 500 cidades participando, e a gente registra aqui mais uma vez essa parceria com os municípios do estado de São Paulo para que possam aderir ao plano de rastreamento de contatos e a gente seguir avançando com os indicadores. Obrigado, secretário Marco Vignoli. Agora, para as atualizações na área da saúde, o doutor Jean Gorenstein, nosso secretário. Boa tarde, governador, que nos assiste remotamente, vice-governador Rodrigo Garcia, todos os secretários e todos aqui presentes. Estamos na 34ª semana epidemiológica, na 11ª atualização do Plano São Paulo, e temos boas notícias. 88%, como foi dito, da população do estado de São Paulo encontra-se na faixa amarela do plano de flexibilização. Isso, é claro, que é um reflexo do controle da pandemia do nosso estado, mesmo com a progressão das flexibilizações. Nessas últimas semanas, melhoramos tanto o número de casos, o impacto do sistema de saúde e também óbitos, com o melhor momento na classificação deste plano. Tivemos, como foi dito, os índices tanto de redução de óbitos, quanto o número de casos, bem como internação, tanto na capital, na Grande São Paulo e no interior, e indo nessa semana, já progredindo da 5ª para a 6ª semana consecutiva, com taxas de ocupação nas unidades de terapia intensiva menores do que 60%, tanto no estado, interior e Grande São Paulo. É claro que tivemos, como foi dito pelo secretário Vignoli, algumas posições que ainda não trouxeram o objetivo maior de faseamento em algumas regiões. Prosseguimos o Plano São Paulo em todo o estado, sem retroceder, sempre com foco na saúde, sempre com foco na vida, o que nos permite dizer que o estado de São Paulo já está saindo do platô da doença no nosso estado. Quero informar ainda que faremos um inquérito sorológico na educação. Isso ocorrerá para todas as regiões do estado, realizadas nas escolas estaduais, o que vai permitir se avaliar o quanto o vírus circulou ou ainda circula em cada uma das regiões. Mais detalhes nós traremos na coletiva da próxima semana. Destaco aqui que intensificaremos a fiscalização, tanto para o uso de máscaras, para o distanciamento social, os respeitos que devem ser trazidos às regras sanitárias do Plano São Paulo em todo o estado. Serão mobilizados mais de 200 fiscais e hoje eu pessoalmente participarei de uma dessas ações aqui em São Paulo. Por favor, o primeiro diapositivo. Nós temos hoje número de casos contabilizados 735.960, com 28.155 óbitos, como disse, com índices de ocupação em leitos de unidade de terapia intensiva menores que 60%, o estado com 56%, a Grande São Paulo com 54%. Próximo, por favor. Tivemos hoje 5.132 casos e 72 deles tido seu diagnóstico estabelecido com o RT-PCR. Próximo. Dentro das projeções, tanto o número de casos, bem como o número de óbitos, estamos absolutamente dentro daqueles modelos matemáticos, mostrando que tanto para casos, próximo, quanto para óbitos, estamos mantendo os índices estabelecidos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. E agora também para comentar essa iniciativa de parceria entre a saúde e a educação, o comentário do nosso secretário da Educação, Rocieli.
Bom, boa tarde a todos, é um prazer. Eu vou falar tanto da questão sorológica aqui, logicamente o Dr. Jean já trouxe, é importante a experiência da rede estadual, tanto para os nossos estudantes, quanto para os nossos profissionais, professores, agentes de organização, todos eles estarão participando deste processo e nos trará, assim, uma claridade ainda maior sobre os próximos passos. Então, aliás, queria até registrar e agradecer a toda a equipe da saúde que tem sido grande parceira nesse processo. Eu vou hoje só fazer uma retomada, tem muitas coisas aqui que é somente para falarmos e lembrarmos do que a educação já tem. Lembrando que todas as nossas premissas são proteger vidas. Então, logicamente, a gente viu hoje aqui a evolução do Estado, que é muito importante, e, logicamente, a premissa da proteção continua sendo central no Plano São Paulo e também na educação. Não será diferente. Pode passar? Isso já foi anunciado, apenas para lembrar. A semana que vem, a rede estadual terá uma semana de descanso, desplugado. A gente tem visto também o estresse dos nossos profissionais, dos nossos estudantes, das famílias em relação a isso. É importante dar esse espaço também. A tecnologia nos apoia muito, mas ela também pode absorver e virar algo negativo. Então, nós organizamos a semana do descanso na semana que vem. Vamos ter conteúdos, mas não serão letivos, serão conteúdos lúdicos, eu mostro um pouquinho no final. 8 de setembro, reforço escolar opcional, lembrando, para as escolas em regiões a mais de 28 dias na fase amarela, e 7 de outubro são as datas possíveis previstas neste momento para o retorno às aulas, que também terão atividades com limites, respeitando o distanciamento e, logicamente, observando o cumprimento de todas as condicionalidades. De novo, proteger vidas é fundamental. Pode passar? Lembrando também o respeito à autonomia dos municípios. Aquilo, tanto para 8 de setembro quanto para 7 de setembro, precisa se cumprir os requisitos estabelecidos na moldura definida pelo Estado de São Paulo, mas também olhando para as características epidemiológicas de cada uma das cidades do nosso Estado. Então, a Secretaria também olhando para isso, como temos relação com 641 municípios, vamos também ter uma resolução sobre a adesão das prefeituras, como será, como vamos dialogar com as nossas diretorias de ensino, conversando como fazem diuturnamente em todos os nossos processos junto com as prefeituras, secretarias de educação e também, logicamente, sempre a área da saúde. Pode passar. Essa resolução nós vamos publicar no dia 24 de agosto, ela é especialmente para regular a rede estadual, mas também falará deste procedimento que é importante organizarmos junto com as prefeituras. As diretorias, então, serão responsáveis por esse diálogo e teremos, logicamente, sempre o respeito às circunstâncias locais. Como temos aqui na cidade de São Paulo, também teremos certamente esse diálogo com os municípios do interior. As prefeituras vão fazendo, logicamente, a adesão da possibilidade de avançar ou não, de acordo com a sua realidade local. Pode passar. E só fazer um destaque aqui, essa semana, dia 24 e 28 de agosto, e isso, na verdade, é importante, inclusive, que todos os sistemas que estão trabalhando, sejam privados ou públicos, que estão trabalhando com educação por tecnologia, é preciso olhar para o desgaste que estas metodologias acabam trazendo também, não só aos profissionais, mas aos próprios estudantes. Por isso, a gente vai ter um desplugamento, não terá atividades para os nossos professores na próxima semana, para os nossos estudantes não será obrigatório na próxima semana, mas a gente vai estar oferecendo oficinas socioemocionais, oficinas de teatro, de desenho, de terrário, inglês com música, atividades para movimentar o corpo, game, dança, uma série de atividades de conteúdos mais lúdicos para que os nossos jovens possam utilizar via dentro do centro de mídias com esse desplugue. E, logicamente, na semana seguinte voltamos com as atividades curriculares obrigatórias através do centro de mídias. É importante essa hora do intervalo e gostaria de destacar isso. E fico à disposição, governador, para eventuais perguntas. Obrigado. Muito obrigado, nosso secretário Rocieli. Vamos agora às perguntas da nossa coletiva de hoje. A primeira a fazer pergunta é a Daniela Salermo, da TV Record. Boa tarde a todos. Tenho duas perguntas. Primeiro, para a área da saúde. A gente comentou aqui, diante desse mapa atualizado,
que o Estado começa a sair do platô. Eu gostaria que, se possível, o Dr. Jean explicasse para a gente melhor o que isso realmente significa na prática para todo o Estado. A linha começa, a linha da curva começa a cair, a taxa de transmissão passa a ser menor. O que isso realmente significa, doutor? E para o secretário de Educação, gostaria de entender o seguinte: o senhor sempre falou, doutor, que a ideia inicial era que tanto rede municipal, estadual, quanto a rede privada voltassem juntas, justamente para não haver diferenciação ali na carga pedagógica desses alunos. A partir do momento que as prefeituras têm autonomia, a gente já percebe que isso não vai ser possível de acontecer, não da mesma forma imediatamente. Então, eu gostaria de entender como que o senhor pretende equalizar ao máximo essa situação, pensando principalmente nos alunos da rede estadual. Algumas cidades podem voltar antes de outras. Obrigada. Obrigado, Daniela. Vamos ouvir o Dr. Jean. Boa tarde, Daniela. Obrigado pela pergunta. Sair do platô são índices epidemiológicos que são avaliados, tanto em número de casos, número de óbitos e também o número de comprometimento de unidades de terapia intensiva, de leitos de unidade de terapia intensiva. Esses dados são avaliados em conjunto, não de forma isolada. E baseado nisso, nós conseguimos, de forma indireta, avaliar a circulação do vírus numa determinada região. Se nós temos uma diminuição do número de casos, claramente nós teremos também número de óbitos e unidades de terapia intensiva também em decréscimo. Mas nós temos que entender que o fato disso estar acontecendo no nosso meio mostra que estamos conseguindo identificar de uma forma muito mais precoce os casos, proceder o isolamento dos contactantes, identificar aqueles vulneráveis para formas mais graves, impedindo a evolução de doença. Isso não quer dizer que já vencemos o Covid no nosso meio. Nós conseguimos controlar. Para isso, nós precisamos realmente ter a vacina disponível, imunizar a nossa população, imunizar os brasileiros para que nós possamos, aí sim, voltar ao nosso normal. Até então, nós temos ainda um tempo a mais. Boas notícias, mas a prudência é sempre importante, Daniela. Rocieli? Bom, vamos lá. Em relação a voltar juntos, a premissa continua a mesma. Vamos lá. O 8 de setembro era para recuperação, especialmente para o aluno que estava ficando para trás. Seja por uma desigualdade social, por não ter acesso à internet, por não ter o equipamento, ou porque ele não se adaptou. Mesmo dentro da escola privada, você tem desigualdade. O aluno mais adaptado ou menos adaptado, ou inclusive pela idade, pela autonomia que ele tem. Então, a premissa continua a mesma, voltarmos juntos. Ponto. Uma coisa importante, nós sempre dissemos, epidemiologicamente não há razão por que eu deixaria voltar a rede privada antes da pública. Isso nunca será autorizado, nem pelo Estado, imagino que nem pela Prefeitura. Continuamos com a mesma premissa. Agora, se o Estado realmente conseguir voltar todo mundo no amarelo, lembrando, temos condicionalidades, temos que chegar todo o Estado no amarelo para a volta em 7 de outubro. Ainda teremos que acompanhar as condicionalidades. E ainda vamos rever isso durante o mês de setembro. Mas, se formos voltar em outubro, será autorizado redes públicas e privadas a retornarem. A rede pública de um município poderá dizer, não, mas aqui eu vou voltar um pouco mais para frente por conta da minha estratégia. A privada também pode. Aliás, temos escolas que adotarão a continuidade da educação à distância para algumas séries, focando em outras, porque isso é possível. Mas a autorização antecipada somente para uma rede, permanece essa regra. Não pode acontecer, sim. A regra é para todos, seja pública, seja ela privada. Obrigado, Rocieli. Agora vamos a uma segunda pergunta, que é da Maria Manso, da TV Cultura. Boa tarde a todos. Eu tenho 3 questões hoje. A primeira é pegando o gancho para o secretário Rocieli Soares. Mesmo que as aulas voltem em outubro, elas ainda vão acontecer num sistema de rodízio, parte dos alunos tendo que assistir aulas online. E a gente sabe que muitos estudantes mais vulneráveis ainda não estão conseguindo acessar as aulas online. Existe algum projeto da Secretaria da Educação de entregar tablets com chips de acesso à internet para esses alunos? Para a saúde, eu queria perguntar o seguinte,
O governador João Dória disse hoje de manhã, numa entrevista, que no começo de novembro, o primeiro relatório já dos testes da Coronavac vai ser entregue à Anvisa e que, a partir de dezembro, as doses da Coronavac já estariam disponíveis para o Ministério da Saúde. É isso mesmo? E, por último, prefeito Bruno Covas, estamos todos aqui com frio, um pouco mais, um pouco menos. A gente acordou com chuva batendo na janela e a gente não tem como não pensar nos moradores em situação de rua. O que é que a Prefeitura pode fazer para tirar essas pessoas da rua nesse fim de semana que promete ser o mais frio do ano, por favor? Obrigado, Maria Manso. Eu vou pedir então para o prefeito Bruno Covas fazer a resposta e, na sequência, o Rocieli e também o Jean. No dia 6 de maio, nós começamos a Operação Baixas Temperaturas aqui na cidade de São Paulo, que é acionada todo dia que nós temos temperatura abaixo dos 13 graus. Equipes noturnas que vão oferecendo abrigamento. Já foram 10 mil pessoas abrigadas durante esse período noturno. Lembrando que a Prefeitura não pode fazer abrigamento compulsório. É preciso convencer as pessoas. Além desses 10 mil acolhidos durante o período, nós tivemos 800 que negaram abrigamento. São 24 mil vagas que nós temos aqui na cidade de São Paulo de acolhimento, para poder fazer acolhimento só de população em situação de rua. 24.267 vagas na Prefeitura de São Paulo. Nós temos vagas sobrando. Só nessa última madrugada foram 159 pessoas que foram convencidas a fazer isso. A população pode ajudar, pode colaborar, solicitando pelo 156 abrigamento, se passar pela rua, verificar alguém que deseje qualquer tipo de abrigamento. Então a gente continua com esse serviço e ele é reforçado com equipes noturnas, todo dia que as temperaturas abaixam abaixo dos 13 graus. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Agora o nosso secretário Jean para falar sobre a vacina. Maria Manso, obrigado pela pergunta. É importante lembrar que todos os trâmites da fase 3 da Coronavac no nosso meio, nos 12 centros que estão sendo utilizados, vem acontecendo. Vários são os centros que já estão implementando a segunda dose, portanto, todos os prazos que estão sendo considerados estão sendo respeitados. Não houveram nenhuma alteração, tanto de prazos quanto no fornecimento da vacina. Nós temos o término desse estudo, a entrega desse estudo, já a partir da segunda quinzena de novembro, estão, portanto, dentro dos prazos. Nós temos, em paralelo, a própria Agência Nacional de Vigilância acompanhando e orientando os segmentos desses estudos, para que nós possamos ter uma chancela muito mais rápida, de uma aprovação muito mais rápida da vacina, já para o início de dezembro. Nós teremos a disponibilização de 45 milhões de doses já em dezembro, para que seja possível a imunização, e volto a reforçar, de brasileiros. Apesar de ser um acordo estabelecido entre o governo de São Paulo e a empresa chinesa Sinovac na produção dessa vacina tem como objetivo brasileiros e seguirá a sua distribuição através do Sistema Único de Saúde nos mesmos moldes que se faz as campanhas de vacinação para a gripe, com grupos prioritários. Aliás, as 80 milhões de doses de vacina de gripe que são disponibilizadas para a campanha do Estado, não apenas do Estado, desculpa, mas para todo o país, são fornecidas também pelo Instituto Butantan. Obrigado, doutor Jean. Rocieli. Uso, Maria, de tecnologia é
uma prioridade, sempre foi uma prioridade do governador João Dória, dentro da educação, é uma diretriz que nós já tínhamos e, logicamente, a pandemia deixou mais clara a importância disso. Então, independente do tempo da pandemia ou não, logicamente que a estratégia de educação híbrida, já falei aqui em algumas oportunidades, ela veio para ficar e ela permanecerá na educação. Então, nós teremos que dar mais apoio, então a gente tem estratégias que estamos estudando para apoiar especialmente os professores da rede estadual, como que eles poderão ter cada vez mais acesso à tecnologia para apoiar a missão dele, seja agora na pandemia, seja depois da pandemia também na escola. Mas também estamos olhando para estratégias, inclusive buscando recursos junto ao Banco Mundial, em outras fontes, para que a gente possa avançar com a nossa educação híbrida. Então, sim, o Estado, daqui a alguns dias, estaremos com o governador João Dória aqui, apresentando as estratégias da educação do Estado para isso também. Obrigado, Rocieli. Vamos agora à próxima pergunta, que é do Fábio Diamante, do SBT. Boa tarde a todos. Eu queria fazer 3 perguntas. Primeiro, para a área da saúde, doutor Jean, quanto esse frio preocupa do ponto de vista da pandemia? Quanto o senhor entende que esse é um período delicado, pensando na disseminação do vírus, né? Uma segunda pergunta, prefeito, quantos leitos a prefeitura ainda mantém contratados nos hospitais particulares? E queria saber se o senhor tem uma previsão, já que as internações continuam em queda, o senhor tem uma previsão de quanto tempo ainda a prefeitura vai contratar esses leitos? E uma terceira pergunta, secretário Vignoli, nos dados ali que a gente viu, a região norte da Grande São Paulo, ela está com todos os índices no verde. O que falta numa situação dessa para que a região passe para a fase verde? Obrigado. Fábio, sobre a primeira pergunta, eu vou até convidar o doutor Medina, que essa discussão sobre a chegada do inverno foi muito debatida no centro de contingência, e o doutor Jean sugere então que o doutor Medina possa fazer essa sua resposta. Tá, muito obrigado. O frio ele tem duas preocupações. Tem o benefício que as pessoas saem menos de casa, então vão se agrupar menos fora de casa, e por outro lado, dentro de casa elas ficam mais agrupadas. Se tiver alguma pessoa ou algum componente da família que por alguma razão está contagiado, a chance de transmissão dentro de casa é maior. No inverno, a incidência das doenças infecciosas respiratórias ela cresce. Nós não sabemos se essa doença vai ter esse mesmo comportamento, porque é uma doença nova que nós vamos observar nesse período agora, desse inverno mais intenso que dessas 2 próximas semanas. Para complementar, doutor Jean. É importante que nós lembremos que, diferente de todos os anos anteriores, nós temos toda a prática de distanciamento social, pedindo para as pessoas ficarem mais em casa, a utilização das máscaras, que dessa forma acaba também sendo uma forma de diminuir o impacto de doenças respiratórias. Isso nós temos visto nas estatísticas de doenças respiratórias, principalmente de gripe, que nos anos anteriores trazia cifras muito altas, principalmente para a população vulnerável, e isso não vem acontecendo com as mesmas cifras do ano, ou melhor, dos anos anteriores, exatamente por esse distanciamento e uso de máscaras, garantindo dessa forma uma menor circulação de vírus respiratórios, dentre eles o próprio Covid-19. Pedido do prefeito Bruno Covas, Fábio, eu vou convidar o nosso secretário Edson Aparecido para dar os dados detalhados da saúde aqui do município de São Paulo. Bom, nós mantemos ainda na Secretaria Municipal de Saúde a contratualização de 154 leitos de instituições privadas, por mais 30 dias. Tomamos essa decisão porque ainda nós estamos num período de flexibilização de vários setores da economia aqui na cidade, então é importante que a gente ainda guarde um tempo esses leitos de UTI para qualquer eventualidade. Na realidade é uma contenção, é uma segurança, caso haja qualquer desvio nos números que têm sido positivos, já há quase 80 dias, mas caso haja algum desvio. Nós, 3 instituições, nós deixamos de contratualizar, que foi a Beneficência Portuguesa, a AMIL e o Einstein, mas todas as demais continuam, então, com 154 leitos contratualizados. Também, se for possível, governador, complementar alguns dados que o prefeito colocou sobre a questão de moradores de rua. Os nossos 26
consultórios de rua. Nós conseguimos, com ampliação de 19 para 26 consultórios de rua feitos pelo prefeito, nós ampliamos a capacidade de atendimento aos moradores de rua na cidade em 28%. E nesse período agora de frio, nós estamos ampliando o horário de permanência dos nossos profissionais das 21 para as 22 horas. Né? Temos feito a distribuição de cobertores, de álcool gel, de máscara, de sabonete, de água, de marmitex. Nesse final de semana, além da distribuição de cobertores, nós teremos a distribuição de mantas térmicas e na última semana nós tivemos que encaminhar 6 moradores de rua para atendimento em pronto-socorros e 2 moradores de rua com suspeita de Covid, que nós fizemos isolamento no nosso equipamento, que é o Pelezão, junto com a Secretaria de Assistência Social e SMARTS. Obrigado, Edson. E para a última pergunta ali do Fábio, o secretário Vignoli para falar sobre a regionalização. Essa atualização traz várias boas notícias, seja na capital, registrando aí uma queda de 51% no número de casos, no interior, que tem queda de internações pela primeira vez, e também aqui na Grande São Paulo, como você bem observou, Fábio, na região norte, os indicadores todos com expressiva melhora. O que mantinha a região na fase laranja ainda eram as internações e houve uma queda expressiva. Ela tem que manter esses índices por mais 2 atualizações e no próximo dia 4 de setembro, se com 28 dias esses índices foram mantidos, ela pode vir para a fase verde. Essa é a regra do Plano São Paulo. Obrigado, Vignoli. Vamos à pergunta agora do jornalista William Cury, da TV Globo, Globo News. Boa tarde a todos. Enquanto tivermos aumento de casos aqui em São Paulo, ainda com a justificativa da ampliação da testagem, os testes encontravam ainda muitos resultados positivos. Agora nós temos, de fato, uma queda da média móvel de novos casos aqui no estado de São Paulo. Eu queria também entender se os testes ainda estão sendo feitos na mesma quantidade e com mais resultados negativos ou diminuiu-se a testagem aqui em São Paulo. Obrigado. Ouviu o Dr. Jean e depois um comentário da secretária Patrícia. Obrigado, William. Muito pelo contrário, os testes estão acontecendo mais e mais. A gente sempre usou o termo testar, testar e testar. Hoje nós temos 3.044.000 testes já realizados, tanto no sistema privado quanto no sistema público. Lembrando, o sistema privado com laboratórios parceiros. Isso tem a garantia de nós termos 40.000 testes por dia, o que dá, como o governador havia falado, 86%, ou melhor, 86 testes para cada 100.000 habitantes. Então, isso é algo extremamente importante. Nós, essa semana, já estamos mandando para todos os 645 municípios do estado de São Paulo mais de 1 milhão de testes. Quer dizer, o objetivo é testar. Nós estamos desenhando inquéritos sorológicos que vão ser feitos no estado e mais inquéritos sorológicos que vão ser feitos na educação. Então, o nosso objetivo é testar e, à medida que mais testamos e temos menos casos, isso para nós é um bom sinal. Não estamos detectando tanto o vírus quanto detectávamos no passado. Então, isso é um acalento, é um reforço do controle da pandemia no estado de São Paulo. Patrícia. Nós nunca testamos tanto, chegamos aqui a bater agora 40.000 testes por dia, que é o equivalente àquele padrão alemão que nos colocamos como meta. O estado de São Paulo é com certeza o estado que mais testa no Brasil e está se equiparando agora a regiões que estão controlando a pandemia de uma forma efetiva em termos de meta de testagem também. É o melhor índice de testes por 100.000 habitantes na América Latina, mas não é o suficiente, porque além de termos aqui o maior número de testagem, estamos trabalhando também para fazermos o isolamento e monitoramento de contatos. O Dr. Jean, secretário Vignoli, descreveram o que está sendo feito aqui, mas esse trabalho, com 500 municípios agora que estão mobilizados com as novas tecnologias de monitoramento e isolamento,
Já foi também mencionado pelas empresas que doaram a tecnologia, que estão trabalhando na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, como o maior sistema integrado no mundo de testagem, monitoramento e isolamento de contatos. Lembrando que nós temos o SUS no Brasil, e o SUS do Estado de São Paulo é, obviamente, o maior sistema estadual, e o que está sendo feito agora com essas novas tecnologias é levar esse trabalho para o próximo nível, para que possamos ter uma redução ainda mais significativa no patamar, não somente de casos, Will, mas também de internações e principalmente de óbitos. Muito obrigada. Acho que o que fica claro é que o esforço do governo de São Paulo continua. O desafio de teste ele foi colocado desde o primeiro dia da pandemia, né? Nós criamos a rede de laboratório estadual, criamos a parceria com o setor privado, ampliamos o nível de teste, passamos a fazer não só o teste PCR, como também o teste sorológico, né? E hoje nós temos essa grande capacidade de testagem e continuaremos testando, né? Porque, lembrando, a epidemia não acabou, nós vamos conviver com ela ainda pelos próximos meses e até a vacina chegar, o alerta é total, seja na rede de saúde, seja na estratégia de combate à pandemia em São Paulo. Vamos ouvir agora a próxima pergunta, que é da Silvia Amorim, no jornal O Globo. Obrigada, Rê. Boa tarde a todos. Governador, eu tenho 3 perguntas hoje. Eu quero direcionar minha primeira pergunta para o prefeito Bruno Covas. Prefeito, eu queria que o senhor confirmasse uma informação de que a Prefeitura de São Paulo decidiu que vai fazer a compra de tablets para alunos do ensino fundamental, médio e EJA em São Paulo, para tentar reduzir aí o impacto da pandemia no aprendizado. Além de confirmar, eu queria que o senhor então me dissesse se, enfim, essa informação procede, de quais programas o senhor pretende tirar recursos, já que estamos no final do ano, aí da execução de orçamento, e se esse investimento significa que a Prefeitura acredita muito pouco no retorno das aulas presenciais ainda esse ano. Queria encaminhar uma pergunta também para o Dr. Medina. Dr. Medina, no comecinho dessa semana a gente conversou um pouco sobre o aumento da média móvel de mortes por Covid aqui no Estado. Eu queria saber se essa última atualização confirma essa situação e se o comitê já tem uma explicação para isso, principalmente em relação à capital. Então, por que estamos tendo um aumento da média móvel de mortes por Covid na cidade de São Paulo? E, por último, doutor Jean, para o senhor, eu vou ser só a portadora de uma pergunta. Hoje, aqui no Palácio, eu fui abordada por um funcionário fazendo um pedido. Ninguém minimiza, enfim, a gravidade da Covid em São Paulo, no Estado, no país, mas essa pessoa me perguntava quando é que retornaria o movimento, o atendimento normal na rede de saúde para outras coisas. Ele tem uma mãe que está esperando desde o início da Covid pela colocação de stents, e ele me perguntava quando é que ele vai conseguir ter esse atendimento. É isso. Obrigado, Silvia. Hoje todo mundo aqui pode pedir música no Fantástico, né? Sempre 3 perguntas em 1. Mas vamos então para a resposta do nosso prefeito Bruno Covas. Sim, a Prefeitura confirma que além do caderno Trilhas da Aprendizagem, que já foi soltada a 2ª edição, do cartão Alimentação, que hoje já foi enviado para mais de 850 mil alunos da rede municipal. Nós também vamos agora investir nos tablets com chips, que serão enviados a 465 mil alunos do ensino médio, do ensino fundamental e do EJA aqui do município. Na verdade, esses são equipamentos que podem ser utilizados não apenas nesse momento de ensino à distância, mas também depois dentro da sala de aula. Então, não é a questão de não acreditar mais no retorno esse ano, é a questão de utilizar uma ferramenta tecnológica que pode ser utilizada tanto agora no ensino à distância, mas depois também no retorno às aulas. A expectativa é que amanhã seja publicada já a consulta
da compra dos tablets. São duas compras, a dos tablets e a dos chips, são 2 pregões diferenciados, até para que não haja direcionamento em relação a esse pregão, e os recursos são da própria educação. São recursos que a própria Secretaria de Educação está deixando de gastar neste ano por conta da pandemia, mas nós temos o limite e o uso mínimo de 31% dos recursos na área educacional. Então, são recursos que devem ficar na própria educação e que agora vão ser utilizados na compra desses 465 mil tablets com chips. Obrigado, prefeito Bruno Covas. Vamos agora ao doutor Medina. Silvio, obrigado pela pergunta. Essa oscilação da média móvel, ela está bastante dependente da forma como os dados são contabilizados. Os dados são contabilizados no dia da notificação e não no dia do desfecho, no dia do que ele ocorreu. Então, isso varia muito de uma semana para outra, mas existe uma tendência agora que a média móvel ela decresça. O que eu acho que é mais importante destacar é que hoje, quem olhou os dados da nova reclassificação, todas as regiões de São Paulo estão trabalhando com pelo menos 20% do número de leitos de terapia intensiva disponíveis. Então, não existe a possibilidade de nenhuma pessoa no estado de São Paulo deixar de receber o atendimento. E outro dado importante é que não tem mais nenhuma região na fase vermelha. Então, todas as pessoas que estão no estado de São Paulo, elas podem exercer mais atividade do que só aquela atividade essencial. Pelo menos um percentual da população pode ter algum nível de lazer ou circular de alguma forma na fase amarela e na fase laranja. Então, isso teve um progresso muito grande nas últimas 2 semanas, independente da média móvel. Eu vou pedir também, Silvia, para o secretário de Saúde do município falar um pouco sobre a cidade em relação à sua pergunta. Por favor, Edson Aparecido. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias aqui na cidade de São Paulo continua acompanhando a curva que nós temos desde o mês de junho. O pico maior nosso, com 129 mortes num dia, foi no dia 2 de junho, e de lá para cá, a média móvel ela tem sido uma média que coloca de forma muito clara a tendência de números de queda, né? O município faz 2 tipos de registro: as mortes nas últimas 24 horas, e depois nós fazemos um outro registro importante, que é a média móvel de quando ocorreu, a data de quando ocorreu o óbito. Isso, tanto do ponto de vista de articulação e de preparação, de planejamento da saúde na cidade, como do ponto de vista de atender o critério do Plano São Paulo, que é a evolução da pandemia. O importante é exatamente a gente acompanhar esta média móvel dos últimos 7 dias e efetivamente alocar os óbitos na data da sua ocorrência. Obrigado, Edson. Agora é o doutor Jean. Silvia, a tua pergunta é muito importante, porque isso, inclusive, é uma das preocupações do governo do Estado de São Paulo, em especial do governador Dória, porque se nós estamos flexibilizando os serviços, vamos promover a retomada, inclusive, da educação. Ora, e a saúde? Nós não somos um país de uma doença só, não existe só o Covid. Nós precisamos retomar cirurgias, precisamos retomar exames, nós já estamos programando isso, tanto os corujões, vão retomar os corujões para exames que vão ser realizados, vamos fazer, inclusive, a possibilidade de ampliar a assistência em relação à agilidade, sempre respeitando as normas de distanciamento sanitário, mas para trazer as pessoas para fazerem com muito cuidado, com muita segurança, para trazê-las para os ambulatórios, mas também com a utilização da telemedicina, fazendo com que não só a agilidade possa ser feita, mas como aquelas regras de vigilância sanitária e garantindo que pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis por serem portadores de doenças crônicas, possam estar em casa, mas sem que deixem de ser assistidas. Então, esses planos de retomada para a saúde já estão sendo alinhados para que muito em breve, e digo, muito em breve, nós já tenhamos esses quesitos estabelecidos para assistência à população para outras doenças que não só o Covid.
Obrigado, doutor Jean. Vamos à última pergunta de hoje, que é da Carla Mota, da Rádio Capital. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. O secretário Rosselli tem manifestado aí uma preocupação muito grande em relação à saúde mental dos alunos nesse período. Diante disso, eu pergunto se a secretaria pretende tomar alguma outra medida antes da reabertura das escolas, além dessa semana de descanso que foi detalhada aqui hoje, para auxiliar esses jovens e essas crianças que estão tendo aí problemas emocionais. Eu tenho também um questionamento na área da saúde, porque muitas pessoas que estão testando negativo aí para o coronavírus, elas acreditam que estão protegidas e decidem por conta própria flexibilizar aí o isolamento. Alguns agem não como se tivesse recebido o resultado negativo, e sim como se tivesse tomado a vacina. Eu gostaria de ouvir o comentário da área da saúde a respeito desse comportamento. Obrigada. Obrigado, Carla. Secretário Rosselli. Obrigado pela pergunta, Carla. Realmente a preocupação é muito grande em relação à saúde mental, tanto dos nossos profissionais quanto dos nossos estudantes, por tudo que acontece. Lembrando que isso já era uma preocupação, inclusive antes da própria pandemia. Criamos um programa Conviva, que é coordenado pelo nosso secretário executivo, professor Haroldo, que justamente fala do bem-estar dos nossos profissionais e dos nossos estudantes. Nós temos algumas medidas que nós estamos a cada semana buscando implementar, seja na formação dentro do centro de mídia, seja nas relações dentro das próprias aulas, mas teremos outras medidas específicas que vamos anunciar durante o mês de setembro. Por favor, doutor Jean. Carla, muito obrigado. Realmente você tem razão, algumas pessoas acabam não compreendendo que o fato delas estarem negativas, isso não garante de um dia elas tornarem-se positivas. Então, todas as medidas, novamente, de distanciamento social, uso do máscara, higienização das mãos com álcool gel, devem ser pleiteadas sempre. As pessoas só estarão devidamente protegidas através ou do fato delas terem tido o Covid-19 ou tomarem a vacina. Mesmo que elas já tenham tido Covid, nós sempre orientamos que mantenham essas regras sanitárias para proteção das pessoas no seu entorno. Muito obrigado, doutor Jean. Então, encerradas as perguntas, eu quero agradecer a presença de todos, lembrando a todos que, então, na classificação de hoje, o Estado de São Paulo melhorou na evolução da pandemia, não temos mais nenhuma região no vermelho, pelo contrário, 88% da nossa população está hoje na fase de flexibilização e essa nova quarentena é renovada até o dia 6 de setembro, valendo a classificação das regiões que nós dissemos aqui hoje. Muito obrigado à presença de todos, um bom final de semana, se cuidem, usem máscara, fiquem bem.